O Lula vive hoje um momento muito bom e especial no mandato, porque a imprensa praticamente não critica. Se você abrir hoje qualquer site, qualquer mídia, você só vai encontrar elogios à decisão dele de ter exonerado o comandante do exército. E é claro que o Lula se beneficia das comparações naturais com o antigo governo Bolsonaro, porque Lula trabalha e Bolsonaro não. E todos os problemas que o Lula tem hoje no mandato foram deixados pelo Bolsonaro. Então ele tem que aproveitar esse momento da opinião pública para fazer igual o Ricardo Salles, passar a boiada. Mas a boiada, claro, de reformas à esquerda, como por exemplo a isenção do imposto de renda de até 5 mil reais. Esse é o momento que o Lula tem que aproveitar, porque não vai durar para sempre. A hora do Lula é agora. Mas na sua opinião, os problemas de Lula hoje foram provocados por Bolsonaro? Você gostou que o Lula exonerou o general, o comandante do exército? Deixa o seu like se você tem gostado do Lula até o momento e claro, se inscreva no canal. Eu vi hoje, pessoal, hoje é domingo, claro, depois da exoneração do Lula, que ele exonerou o comandante do exército. Uma exoneração correta, porque estava fazendo gracinha, né? Com insubordinações, não queria deixar de nomear o Mauro Cid para um batalhão especial. O Mauro Cid, você sabe, é o pivô de todo o escândalo do Caixa 2 do Bolsonaro. E para saber mais sobre a exoneração do comandante do exército, link aqui no card. E a mídia, pessoal, ela praticamente estava em elogios em uníssono. Eu não vi nenhuma crítica à decisão do Lula. Veja, Folha, Globo, UOL, todos os veículos elogiando a decisão do Lula de ter exonerado o comandante do exército. Aqueles veículos de imprensa que são contrários ao Lula ou deram uma notinha muito pequena ou nem se manifestaram. Por quê? Porque a decisão do Lula foi uma decisão acertada. Então o Lula ele tem que pegar essa onda positiva que a mídia está dando para ele para poder aprovar e passar todas as reformas que ele gostaria de passar nesse momento. A hora é agora. Ainda mais porque existe uma comparação natural entre o que o Lula está fazendo nesse momento com o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro, pessoal, praticamente não trabalhava. Se fosse agora, em janeiro, o Bolsonaro ainda estaria andando de jet ski no Guarujá, ou dando cavalinho de pau no Beto Carreiro, ou dormindo, coçando, tomando leite condensado. A gente viu o que aconteceu no passado com as crises humanitárias que nós tivemos no Brasil. Era enchente, era deslizamento, e o que o Bolsonaro fazia? Nada. Nada. No ano passado, nesse período, ele estava lá no Beto Carreiro, dando cavalinho de pau, enquanto cidades do Nordeste estavam submersas. E o que o Lula fez agora no momento de crise? Foi até Araraquara, quando teve aquele deslizamento que acabou vitimando algumas pessoas da mesma família, e ele foi até Roraima visitar os povos Yanomamis. E essa situação que está ocorrendo hoje no Brasil, ela é culpa de Bolsonaro. Bolsonaro teve desgaste com os povos indígenas, descaso com os povos indígenas. Bolsonaro cortou a verba dos programas de enchente para combate a enchente e deslizamento. E toda essa bolsonarização que nós tivemos nos quartéis e entre os militares foi provocada pelo Bolsonaro. Então os problemas iniciais do governo Lula são problemas provocados pelo Bolsonaro. Então essa comparação, ela é inevitável e ela é muito boa para o Lula, porque o Bolsonaro era um completo lorpa. E o Lula, pessoal, eu vejo que ele está muito disposto a fazer reformas à esquerda. Eu vejo que ele já chegou numa certa idade e num patamar da vida política que ele quer fazer aquilo que ele tem vontade e aquilo que ele sabe que é bom. Ele já passou por 2 mandatos, ele está no 3º mandato. E ele quer fazer uma reforma mais à esquerda. Porque o Lula percebeu que não adianta ficar apostando nas mesmas práticas de Temer, até mesmo de Dilma. De Dilma, Temer e de Bolsonaro para dar resultado. Como, por exemplo, desonerar a empresa, acreditando que as empresas elas vão reinvestir nas suas produções e gerar emprego. Dilma fez isso e deu errado. Temer tentou, Bolsonaro tentou, então não adianta. Tem que investir nas pessoas. Reformas à esquerda. E o Lula tem falado isso amplamente, como ele falou na entrevista para a Natuzaneri, uma entrevista que você precisa ver, e se você não viu os meus comentários, tem link aqui no card. Então esse momento que o Lula vive é excelente. Ainda mais se você começa a comparar as situações e o contexto do nosso país. E se você pega situações específicas, você vai ver que a onda do Lula e a chance do Lula é agora. Mas você concorda comigo? Você acha que o Lula tem que aproveitar essa onda da imprensa? Por quanto tempo a imprensa vai ser simpática ao Lula? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Um ponto que mostra essa disposição do Lula, esse momento favorável, é a queda do Bolsonaro. O Bolsonaro, ele caiu completamente. Vocês viram as denúncias que foram feitas a respeito do Caixa 2, do Mauro Cid, já expliquei tudo também, link aqui no card. Esse momento do Bolsonaro, com esse Caixa 2, atrapalha completamente a organização da oposição bolsonarista. E por quê? Porque a classe média brasileira, ela só se move direcionada à política com casos de corrupção.
A classe média, ela não entende política através de políticas públicas, alinhamento de interesses e disputa de poder. Não. É simplesmente combate à corrupção. E não importa o montante da corrupção. Pode ser pequeno, pode ser grande, ela só se move pela corrupção. Então, vendo o que acontece com o Bolsonaro hoje, pessoal, o que acaba acontecendo? Ora, o Bolsonaro está com um problema de caixa 2. Então, qualquer coisa que vier contra o governo Lula pelo bolsonarismo vai ser completamente rechaçado pela classe média. Ou, pelo menos, não vai ter um grande eco por parte da população brasileira. Então, a oposição, ela perde ressonância com a população de classe média, que é uma classe bem barulhenta. E isso, claro, favorece o Lula, porque não reverbera o que os políticos de oposição, que os políticos bolsonaristas falam. Então, Lula já tem esse primeiro ponto que o beneficia, porque a opinião pública está contra Bolsonaro. O segundo ponto que o beneficia é justamente a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Porque o Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ele não consegue articular a oposição aqui no Brasil. E é muito possível que o Bolsonaro passe mais tempo fora do que o previsto. Como você também sabe, já expliquei, link aqui no card. E aí o que acontece? Sem a oposição articulada pelo bolsonarismo, como que o Centrão vai fazer? Não faz, porque o Centrão não sabe fazer oposição. O Centrão, ele precisa do bolsonarismo para poder pressionar o Lula, se juntando ao Bolsonaro e falando assim, olha, nós temos aqui uma quantidade grande, né, de votos contra você, então me dá os cargos, faz aí, vamos negociar. Só que sem o bolsonarismo articulado, o Centrão não sabe fazer, então o Centrão perde força também na oposição. Mais um ponto positivo para o Lula. E por fim, os militares, pessoal. O Fantástico fez uma reportagem na semana passada mostrando a participação dos militares nos atos bolsonaristas. E vocês sabem que aquela reportagem que trouxe fotos, vídeos, repercussões, comentários, arrebentou com as Forças Armadas diante da opinião pública. Link aqui no card para você veja os meus comentários também. E o que acontece então? Qualquer decisão que o Lula tomar contra os militares vai ter respaldo por parte da população brasileira, porque 93% do povo brasileiro condenou os atos bolsonaristas e os seus participantes. Então eu não vejo o momento mais propício para o Lula atuar, porque tudo conspira contra ele e todas as forças antagônicas a ele estão enfraquecidas. Então esse é o momento do Lula aproveitar a chance e passar o imposto de renda de isento até R$5.000. Essa é uma medida muito, mas muito importante que o Lula precisa tomar. Porque nós precisamos no Brasil fazer uma progressão do nosso imposto de renda. Todo mundo fala isso. Essa é a promessa de campanha de praticamente 100% dos candidatos. E precisa ser feito. Só que não há um momento, nunca houve na história desse país, um momento tão bom para isso ser feito. Porque a população está desgastada, a opinião pública está favorável ao Lula e isso precisa passar. Precisa passar. E a resistência no Congresso vai ter? Vai. Só que muito, mas muito mais fraca. E essa aposta do imposto de renda de até R$5.000, ela é essencial para o governo Lula. Primeiro ponto, por quê? Porque um dos momentos, uma das consequências, né, do empobrecimento da população, da incapacidade das pessoas de se realocarem no mercado de trabalho, ou de consumirem e darem uma condição melhor para as suas famílias, é justamente a frustração, o sentimento de fracasso e o ressentimento, que são os principais alimentos para o bolsonarismo. Aqueles que são mais antigos aqui no canal sabem muito bem que a gente fala que todo bolsonarista é um fracassado em essência. E o fracassado não é aquele que tem um insucesso na vida. Porque o insucesso eu já tive, você teve, todos nós tivemos. Mas o fracassado é aquele que teve um insucesso e não conseguiu superar o insucesso. Ele fracassa ao tentar superar o insucesso, então ele fica ressentido. Esse é o bolsonarismo. E essas pessoas foram flageladas pela crise econômica. E elas não conseguem sair disso. Então, ao dar isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, o Lula aumenta a capacidade dessas pessoas de consumir. Justamente nas áreas mais periféricas na cidade, que ele vai investir com o dinheiro do BNDES, capacitação, financiamento para abertura de pequenos negócios. Então essa população pode nem ter mais um aumento do salário mínimo, mas com a isenção do imposto de renda, ela vai ter mais dinheiro para poder gastar nesses lugares e aí prospera a economia, você consegue ter um aumento de necessidade de mão de obra e a economia floresce. Essa é a aposta do Lula. E esse é o momento de passar. E não vai ter outro momento, pessoal. O Lula vive hoje, então estamos indo para o segundo mês do governo Lula. Há uma comparação natural com o Bolsonaro. À medida que a lembrança do governo Bolsonaro for ficando mais distante, as críticas ao Lula tendem a aumentar.
Então não tem outra chance do Lula aprovar as medidas de esquerda senão agora. Porque vai iniciar a legislatura e os primeiros pedidos de um presidente são quase pedidos imperiais. Eles acabam passando. Vão ter resistência? Vão, mas eles passam com mais facilidade. Então essa é a hora. Lembram? A hora é a vez do Augusto Matraga? Do Guimarães Rosa, né? Do Sagarana, do livro? Então, a hora e a vez do Lula. Eu vou para o céu, nem que seja porrete. Eu vou aprovar as reformas de esquerda, nem que seja porrete. Essa é a hora do Lula. Tem que passar. Porque se não passar agora, vai ser difícil passar no futuro.